Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus pela oportunidade. Eu quero carinhosamente estar fazendo menção aqui dos irmãos que nos visitam nessa noite. Desde já agradecer e dizer que a gente está muito feliz com a presença de todos vocês. É um prazer para a gente poder tê-los conosco aqui para cultuar, adorar, bendizer ao nome do Senhor. Alaide e Eliane é a irmã da semana passada, não é? Isso, contou com a gente semana passada. Eliane é a filha dela. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Flávia e Aparecido, muito feliz pela vida de vocês. Deus abençoe. E a irmã de Flávio, aí, muito bem. Flávio, irmã Lúcia. Está de volta, Lúcia? Deus abençoe, a gente está muito feliz pela presença de vocês, tá bom? Sintam-se à vontade. Nós vamos falar da palavra do Senhor, utilizando o tempo que temos disponível para isso. Irmãos, na semana passada eu iniciei uma mensagem aqui e por conta do tempo não foi possível chegarmos à conclusão esperada. E aí eu disse aos irmãos que nesta semana tornaríamos aquela mesma temática para então assim estarmos concluindo aquele sermão. Eu louvo a Deus porque os irmãos que estiveram aqui na semana passada também se encontram conosco nessa noite. Os irmãos que não estavam, nós iremos falar de forma bem sintética, resumida, para podermos até contextualizar o que iremos tratar nessa noite, a nossa mensagem nessa noite. Eu acredito que não é do desconhecimento de nenhum de vocês os fatos que estão acontecendo no tempo presente diante dos nossos olhos. Muitos até se fazem presentes na nossa realidade, somos testemunhas oculares destes atos, destas ações, na nossa sociedade, no nosso convívio. Outros nos são informados através das mídias sociais, através dos noticiários, dos jornais. Tudo certamente faz um sentido dentro do cenário de vida e do momento em que nós estamos atravessando. Mais um pouquinho o microfone aqui, está bem baixo. Isso. Agora está bem alto, vai dar microfone. Amém. Vamos tentar assim mesmo. Tudo faz total sentido quando olhamos para a palavra de Deus e então diagnosticamos qual o momento da história nós nos encontramos, aonde nós estamos. A temática que eu iniciei na semana passada é a seguinte: sinais do fim. O fim se aproxima. Talvez isso nunca foi tão evidente e notório como é nos nossos dias. Talvez você se pergunte: que fim? Existem pelo menos duas situações que apontam para o fim
descritos na Bíblia Sagrada. Uma das diz respeito à volta de Cristo para levar a sua igreja, conforme prometeu, a ser assunto aos céus. Atos capítulo de número 1. É o que se chama de arrebatamento. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo de número 15, a partir do versículo 51. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, a partir do versículo 17. E também em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2. Paulo ele fala sobre esse momento, sobre o arrebatamento da igreja. Que existe o segundo momento, que é o fim de todas as coisas. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo de número 24, e vamos assim retomando e contextualizando o nosso assunto. Capítulo de número 24 do Evangelho conforme escreveu Mateus. Estaremos assim fazendo a leitura de alguns versículos desse texto. Eu quero ler com vocês alguns versículos a partir do versículo 3 do capítulo 24. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: fala-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém nos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora eu quero ler o versículo de número 37 e 38 e 39 deste mesmo capítulo, que diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Os irmãos podem tornar os seus assentos, por gentileza. Meus irmãos, aqui foram proferidas por Jesus, ou foi proferido, melhor dizendo, uma promessa. Foi feito por Jesus uma promessa acerca de um cenário que haveria de acontecer em algum momento na história da humanidade. Talvez você me pergunta, porque isso pode certamente gerar dúvidas, e ao passo que a palavra do Senhor nos esclarece, nós vamos sendo esclarecidos. Desde que o mundo é mundo, as coisas estão, entre aspas, do mesmo jeito. As pessoas vão, com o passar do tempo, se aprimorando,
tanto no seu sentido de cidadão, no sentido da civilização, das descobertas, do aperfeiçoamento do ser, do crescimento, do aumento populacional. Tudo isso é um fator que acontece com o passar do tempo. As coisas, mas desde que mundo é mundo, as coisas estão aí. Pode surgir a dúvida, aonde que se encaixa essa promessa? Essa foi a mesma dúvida que nós lemos aqui no versículo de número 3. A dúvida dos discípulos de Jesus. Eles tiveram a curiosidade de saber quais seriam os sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos. Jesus, ele descreve para os discípulos alguns sinais. O primeiro sinal eu disse na semana passada: o engano. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, desde que a igreja passou a existir, aproximadamente 2000 anos atrás, sempre existiu um falso profeta no meio da igreja. Nós podemos perceber a dor de cabeça que alguns dos pais da igreja tiveram para combater de forma ferrenha e sistemática a doutrina destes falsos profetas. A doutrina de um falso profeta, ela é falsa, porque uma árvore boa produz frutos bons, mas uma árvore má produz frutos maus. Então, a doutrina de um falso profeta, de um falso ensinador, ela é tóxica e ela mata. Jesus disse que esses seriam os sinais, mas isso sempre existiu. Mas vamos parar para pensar que hoje, essa questão de falso profeta foi falado aqui há poucos instantes atrás, sobre a relativização de princípios. O que se chama na Constituição de cláusula pétrea é algo que não pode mudar, é uma lei que não pode mudar. Poderíamos chamar de princípios pétreos, ou seja, eles são imutáveis, independente do tempo que decorra. Mas no tempo presente, estes têm se relativizado com uma intensidade, com uma frequência absurda, gente. Observe o cenário de hoje. Ainda durante a semana, essa última semana, eu estive conversando com o Júlio. Estávamos falando sobre as igrejas inclusivas. E quem são os líderes destas igrejas inclusivas? Os falsos profetas. Porque eles proporcionam para os seus membros uma condição contrária aos ensinamentos de Cristo. Algo que não encaixa, algo que não faz, sabe? E a gente olha o cenário e hoje tem muitas igrejas, a gente sempre fala isso. O problema não é ter muitas igrejas. O problema é que a igreja de Cristo verdadeira é aquela que o leva e leva consequentemente a sua palavra a sério. Essa é a igreja verdadeira. Sinal, mais do que claro, a intensificação do engano. As pessoas estão sendo levadas a rodo por uma onda de promessas que são feitas em nome de Deus e de ensinos que são proferidos em nome de Deus, que não corresponde ao que Jesus ensinou através da sua palavra. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, capítulo 15 de João, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Vocês entenderam? E a palavra tem que estar dentro de nós, para que o que carregamos como título, a nomenclatura de crente, de cristão, de fato seja
genuína. Jesus ele fala mais sobre outros sinais, as guerras. Gente, o período mais conflituoso da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial é o tempo presente em que estamos vivendo. Nós estamos em um processo iminente de uma guerra sem precedentes na história. Porque, diga-se de passagem, hoje existem muitas potências nucleares, muitos países que passaram anos investindo bilhões e bilhões em seus exércitos, exatamente para um momento devido da história que talvez eles nem imaginassem que aconteceriam. E hoje nós vemos nos bastidores e até mesmo as preliminares de um cenário caótico e catastrófico que está por vir. Há quase 2 anos, uma nação foi invadida por outra nação, sob o pretexto de combater algumas ideologias, mas certo é que essa guerra se prolonga, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando desabrigadas, as pessoas estão passando necessidades, as pessoas estão em um total desespero e sem paz, porque elas estão em meio a um conflito totalmente novo desse contexto de vida atual. A Rússia invade a Ucrânia. Não muito obstante de nós, há aproximadamente 2 semanas, um novo conflito explode com grandes proporções e até hoje eu estava acompanhando o noticiário, cerca de 6.000 pessoas já foram mortas no conflito entre Israel e o Hamas. As potências como os Estados Unidos da América, que é o país bem mais preparado militarmente do mundo, contra o segundo país mais bem preparado militarmente, que é a Rússia, está iminente dentro desse contexto geopolítico que nós estamos vivenciando. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque Jesus disse que haverão guerras, vocês vão ouvir sobre guerras. O que é uma guerra? É algo que já está acontecendo. Mas também vocês vão ouvir sobre rumores de guerra. E o que é um rumor? É algo que está prestes a acontecer. Como eu disse a vocês, isso tem se escalado dia após dia. A humanidade, ela está, eu às vezes comento até com alguns irmãos mais próximos, com a minha esposa, a humanidade, ela está em um sistema totalmente adormecida, de dormência, em uma condição de total indiferença para o que está acontecendo. As pessoas estão, entre aspas, curtindo a vida. As pessoas estão planejando o próximo festival de verão. As pessoas estão esperando a próxima estação para aproveitar a próxima atração que terá. E elas estão pouco preocupadas com isso que Jesus disse há 2.000 anos atrás e que está na iminência de acontecer. Mas vamos lá. Guerras e rumores de guerras é outro sinal. Jesus fala sobre fome. Talvez você se questione pelo fato de que fome sempre existiu. Não é uma novidade. Mas o que a Bíblia nos ensina é sobre a proporção destes sinais, a intensificação desses sinais. Quando você vê muito falso profeta, quando você vê muita guerra, quando você vê muito comentário sobre possíveis guerras que estão prestes a acontecer, quando vocês virem muitas pessoas passando fome, porque é bem verdade que aqui o versículo
parte B, Jesus diz: haverá fome e terremoto em vários lugares. Ou seja, a proporção destes sinais se intensificariam, eles seriam intensificados quando chegasse o fim dos tempos. E aí ele diz: vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Outro sinal: a perseguição contra a igreja. Eu falei aqui há umas 3, 4 semanas atrás que o cenário mundial ele está sendo totalmente fertilizado e preparado para um governo socialista. E dentro de um regime socialista, e hoje nós podemos ter alguns exemplos, e um muito claro que é a China, que é um país com um regime socialista. Esses regimes, eles são ferrenhos perseguidores e inimigos da igreja de Cristo. Eles são ferrenhos opositores do povo de Deus. E nós estamos vendo as nações caminhando a passos largos para esse modelo de governo. Em muitos lugares já não é mais admitido a pregação do Evangelho. Eu ouvi da parte de alguém outro dia e fui falho em não conferir essa notícia, mas tendo em vista que é uma fonte muito segura, uma pessoa muito séria. Na cidade de São Paulo já é proibido pregar nos metrôs e nas praças da cidade. Uma coisa simples do campo de visão de quem está de fora, mas é o começo de algo que irá se intensificar com o passar do tempo. Porque a igreja ela passará por esse momento onde ela será perseguida, e Jesus diz: vocês serão odiados. O versículo de número 9: vocês serão odiados por todas as nações, por todas as nações, por minha causa. Aí ele diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas. Ele fala de novo sobre o falso profeta, porque, como diz um certo expositor, o falso profeta é um câncer na sociedade. Porque pensa aí o que é você viver enganado debaixo de uma doutrina supostamente vinda de Deus. Ele leva pessoas à ruínas. Eles destroem os sentimentos, as emoções, as famílias, consequentemente, com seus enganos, porque eles destilam engano. Jesus enfatiza novamente: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, não são poucos. Aí o 12, ele diz que devido ao aumento da maldade, vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo, irmãos? Se vocês não tiverem, eu vou voltar lá em cima de novo, vou voltar a explicar do começo, para me fazer mais claro. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Eu acho que o amém foi para eu não voltar lá em cima de novo. Vocês já estão cansados. Mas vamos caminhando aqui e a gente vai fazer algumas aplicações daqui por seguida. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A frieza. Eu assim, é claro que eu não vivi no passado, mas diante de registros históricos e da própria história, eu acredito que
se fizermos um paralelo entre os tempos passados e um dia de hoje, nós vamos ver as pessoas de hoje muito mais frias do que todas as pessoas do passado. O esfriamento do amor. Talvez isso seja algo, ou um dos sinais mais fortes, até mesmo do que as guerras que estão acontecendo, até mesmo do que os terremotos em escalas, muitas vezes jamais vistos que estão acontecendo, até mesmo, meus irmãos, do que a fome que está assolando muitas pessoas. Talvez o esfriamento do amor seja o maior sinal do fim dos tempos. Talvez seja a maior marca do nosso tempo. Talvez seja algo tão latente, tão claro, que não precisa nem ser dito para que seja percebido. Vocês perceberam que hoje as pessoas, elas já não amam mais as outras? E quando eu estou dizendo e falando de amor, eu estou falando de amor, o sentimento que nos move a nos entregarmos pelo outro, a nos colocarmos no lugar do outro, a estendermos a mão para ajudar aquele que está precisando, independente da sua raça, da sua cor, da sua posição, se é amigo, se não é amigo, independente de quaisquer circunstâncias. O sentimento do amor, ele sempre nos move a fazer o bem, ainda que seja imerecido. Mas você percebeu que isso hoje se tornou uma coisa totalmente... Gente, o que é isso? As pessoas se tornaram indiferentes. E quando eu falo sobre esfriamento de amor, eu não falo só das pessoas que estão lá fora, o que chamamos de ímpios, as pessoas que vivem nas práticas profanas, nas práticas pecaminosas, as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, um relacionamento sério com Deus. Eu estou falando das pessoas que muitas vezes estão congregadas em comunidades chamadas igrejas. Vocês perceberam que o negócio está cada dia que passa piorando? Será que nós não percebemos? Antigamente não existia meio de comunicações como hoje. Hoje a gente tem uma ferramenta de comunicação nas mãos que nos leva a qualquer parte do planeta de forma muito rápida. Às vezes, um irmão fica 1, 2, 3, 4 cultos sem vir na comunidade congregar. E quem é que liga para ele para saber como é que ele está? Vocês não perceberam que isso se trata do esfriamento do amor do coração da igreja? Vocês não perceberam que antigamente a geração de 20, 30, 40 anos atrás, mesmo sem nenhum desses recursos que nós temos hoje, eles faziam questão de ir na casa saber como é que estava? Saber se estava precisando de alguma coisa? Saber se queria ajuda, perguntar se queria ajuda, se queria uma oração, se estava doente. Hoje, que morra, eu fui, quem não foi é que perdeu. Estou falando de vocês, não estou falando de mim. E cada um se autoavalie para saber se isso é verdade ou não. A gente é um povo indiferente. Olha o nosso testemunho diante da sociedade. Pessoas que perderam totalmente a compaixão umas pelas outras, pessoas mecanizadas, pessoas que vivem no automático. Quem prega só prega, quem canta só canta, quem dirige só dirige, como se a vida cristã se resumisse só a isso. Será que nós não percebemos que isso tem se cumprido também nas nossas vidas?
E como que está a iniquidade? Aumentando. Foi dito aqui, me permita repetir para a gente caminhar. Há 40 anos atrás, o que a palavra dizia que era errado, era errado. Mas hoje, existem aí alguns renomados artistas que olham para o que a palavra diz que é errado e, inconformados com isso, eles dizem, alguns, que a palavra, a Bíblia, ela tem que ser reescrita porque ela já ficou obsoleta para a nossa geração. A iniquidade está. Onde existe a Bíblia gay, me desculpe, eu não tenho nenhum problema contra gay, mas onde são tiradas as partes da qual o Senhor diz que essa prática é pecaminosa. Para que é tirado? Para que ela se adapte à maneira de viver, ao modo de viver dessas pessoas. E não era assim, eram as pessoas que deviam se colocar no modelo bíblico, e não o modelo bíblico se colocar. A iniquidade está. Será que nós não estamos percebendo na nossa cidade? O nosso contexto social e cultural, ele é muito abrangente. E quando eu falo abrangente é porque a Bahia, ela carrega um subtítulo que já chama Bahia de Todos os Santos. Eu imagino Paulo, capítulo 17 de Atos, chegando na cidade de Atenas, e a Bíblia diz que Paulo, ao entrar na cidade e caminhar por ela, olhou e viu vários altares. Uma cidade profundamente atolada na idolatria. Uma cidade totalmente afundada na idolatria. E Paulo, a Bíblia diz no capítulo 17 de Atos, que Paulo ficou indignado com aquilo, gente. Será que na nossa cidade, no nosso contexto é diferente? Por que é Bahia de Todos os Santos? Porque tudo quanto é tipo de idolatria tem aqui. E Paulo diz aos Coríntios que o ídolo não é nada no mundo. Eu preguei isso aqui. O ídolo não representa nada no mundo. O que é que o ídolo é então? É uma invenção do coração de alguém que deposita em outro alguém uma confiança que é indigna. E o que é isso? O aumento da iniquidade. Eu não quero falar de religião aqui, até porque não é o foco. Mas olha o tanto de coisa que está acontecendo na nossa cidade, gente. Coisas que há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás, eram talvez até desconhecidas, impensadas por muitas pessoas, muitos residentes daqui. Mas que a cultura está vindo, está penetrando, está entrando, está sendo introduzida, colocada dentro do coração das pessoas. O que é isso? É o aumento da iniquidade. E consequentemente o amor está. O que é que isso representa? Jesus virá. Sim, o que é que tem? Jesus virá e o que mais? Eu quero te apresentar outro fato aqui. Eu falei que existe o fim do mundo e o arrebatamento da igreja. E eu quero fazer uma junção desses dois cenários para caminharmos para uma conclusão. Eu li o versículo 37, 38 e 39 com vocês.
Os sinais estão acontecendo e se intensificando a cada dia que passa. Diante dos nossos olhos, ainda que nós estamos insensíveis e tratamos com indiferença as coisas, mas estão acontecendo. Isso é o prenúncio de que algo irá acontecer. Isso é o anúncio de que algo está para acontecer dentro do contexto da humanidade, algo jamais visto antes. E eu quero falar para vocês sobre o arrebatamento da igreja. Essa igreja que somos nós, que cremos e obedecemos ao Senhor Jesus. É o que ele diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, serão os meus discípulos. Essa igreja que vocês estão, eu não estou falando da placa ali não, para que isso fique claro. E nem das placas. Eu estou falando da igreja de Cristo. Aquela que foi comprada, aquela que foi lavada e regenerada pelo preço do sangue que foi vertido em uma cruz há 2000 anos atrás. Essa igreja, ela viverá um momento único na sua história e na história da humanidade. Esse momento se chama arrebatamento. Jesus disse: olha, como foi nos dias de Noé. Quem aqui já ouviu a história de que um dia houve um dilúvio e destruiu toda a raça humana, mas que só um homem chamado Noé, este e a sua família, se salvou porque ele seguiu o plano de Deus e construiu uma arca para si? Quem já ouviu essa história aqui? Glória a Deus. Acredito que todo mundo. Pois é, gente. Deus disse para Noé: olha, capítulo 6 de Gênesis: faça uma arca para ti e para a tua família, porque eis que eu hei de destruir todo ser vivente, e eu vou tirar da terra toda a alma vivente. Vai morrer, eu vou destruir. Porém eu vou poupar você e a sua família. E a Bíblia diz que Noé era um homem reto e íntegro em sua geração. Aí o tempo de construção, aí Deus falou: olha, vai demorar, aliás, vai ter tantos comprimentos. O primeiro pavimento será desse jeito, a madeira será essa, a largura será. Deus passou o projeto arquitetônico e o projeto de engenharia na mão de Noé e falou: construa. Historicamente, Ju, calcula-se que demorou 100 anos para que Noé terminasse a arca. E é óbvio que se eu estou fazendo um projeto desta dimensão, gente, as pessoas vão passar e a curiosidade, elas vão atrair as pessoas. E aí, como é que isso fica? Noé construiu um projeto desse, nunca havia chovido sobre a terra. As pessoas olhavam para Noé e esse velho está ficando doido. A palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perdidos. Porém, para nós, ela é o poder de Deus. O tempo passa. E Noé firme naquele projeto. Aí, quando Noé termina a arca, o que acontece? Deus diz: olha, agora tu entra para dentro, põe tua família lá, e eu vou colocar aqui um casal de cada animal, assim, assado, para que preserve, né? Para que eles sejam preservados. Pronto, Noé entra na arca e o povo olha para Noé e diz: esse homem está doido. E
continuaram fazendo o quê? A Bíblia diz: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Me permita repetir, eles estavam pouco se importando com o que Noé estava dizendo. Olha, o Senhor mandará chuva sobre a terra, e o plano do Senhor é destruir toda a alma vivente. Eles estavam pouco se lixando para isso. Hoje, quando a gente diz o arrebatamento está iminente de acontecer, as pessoas estão pouco se lixando por isso. Amanhã será apenas mais um dia. E aí Noé conclui a arca, entra os animais, entra, a Bíblia diz que o anjo fecha a porta do lado de fora, o Senhor fecha a porta do lado de fora. Aí veio o dilúvio sobre a terra. Quem estava comendo, quem chamou Noé de doido, pereceu. Você sabe por quê? Porque só existe um caminho para a salvação. Se chama arrependimento. Se não houver arrependimento, não existe salvação para ninguém. Deus manda Jonas ir até uma cidade anunciar que iria destruir a cidade. Quando Jonas anuncia que a cidade seria destruída, o povo se arrepende, se cobre com pano de saco e cinza, lamenta, e a Bíblia diz que o Senhor envia Jonas novamente e diz: por causa do arrependimento de vocês, eu não vou mais destruir a cidade. Arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Aí o texto diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Existe uma indiferença muito grande. Hoje, quando a gente sai, e isso não é novidade, nem tão pouco estranho, mas quando a gente sai por aí para falar de Jesus para as pessoas dizem: eu já conheço Jesus já. Minha religião é essa. Tem gente que diz: eu nasci assim, vou morrer assim. Tristes são eles. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor. A indiferença com o anúncio do fim dos tempos. Outra coisa que isso aqui nos ensina, e nós finaliza aqui. A gente finaliza. A Bíblia diz que será rápido, e quando ele diz será como nos dias de Noé, ele faz certamente uma comparação com o fato que aconteceu. Mas no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quando Paulo está falando sobre a questão do arrebatamento, ele diz: será num momento, num abrir, tem gente que fala assim: mas quando chegar perto do dia, eu vou para a igreja. Você acha que vai dar tempo? Eu não estou falando aqui de viver 50, 60, 70 anos. Eu tenho uma avó que tem 107 anos. Já viu muita coisa aqui. Já presenciou muitos cenários. Mas eu não estou falando sobre 107 anos. Eu estou falando sobre a eternidade. Você acha que dá tempo? Ele diz, capítulo 4: será no momento, num abrir e fechar de olhos, ante o som da última trombeta,
E trombeta certamente anuncia situações, Apocalipse nos deixa isso muito bem claro a partir do capítulo 4, que são fatos referentes à justiça de Deus que estará acontecendo na terra e a humanidade terá que passar necessariamente por isso. As trombetas irão tocar, a ira de Deus será derramada sobre essa terra, a mão do Senhor, ela trará juízo sobre essa terra. Às vezes eu vejo as pessoas levar Deus, outra vez aí, alguns anos atrás, 2020, 2021, uma empresa aí empresa de filmes, de séries, lançou uma série chamada Portas dos Fundos. Jesus é gay, a mãe de Jesus é uma prostituta, os irmãos são afeminados. Não muito obstante disso, houve um carnaval antes da pandemia. É sempre bom recordar, porque existe uma filosofia que diz que recordar é viver. Antes da pandemia houve um carnaval onde uma certa escola de samba saiu do sambódromo puxando um homem que representava Jesus, cercado por outros homens que batia, chicoteava, e esses outros homens simbolizavam o diabo. Batia, chicoteava e puxava daqui, puxava de lá. No capítulo de número 6 e versículo de número 7 da carta de Paulo aos Gálatas, ele diz: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ante o som da última trombeta, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque quem morreu em Cristo só está esperando a hora chegar. Agora quem morreu em Cristo está tentando retardar esta chegada, porque a morte com Cristo é sinônimo de vida. No capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, em um diálogo de Jesus com Marta, quando o irmão de Marta morre, e Lázaro já havia sido sepultado, e quando Jesus chega na aldeia, ela vai correndo ao seu encontro e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí ele responde para Marta: Marta, tu crê que teu irmão pode ressuscitar? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim nunca morrerá, mas passará da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente morre com Cristo, a gente entra na porta da eternidade, chamada porta de passagem. Ela nos leva a uma dimensão de glória. E quem morre sem Cristo, aí, meu irmão, o capítulo de número 21, eu vou encerrar, gente. Do livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele encerrando já aquela descrição, aquela revelação que ele havia recebido.
Ele diz que no dia do juízo, grandes e pequenos, ele diz: eu vi um trono, e o que estava assentado sobre o trono, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achava lugar para eles. E vi grandes e pequenos, pobres, ricos, homens de todas as nações, que compareceram diante do trono. E o mar deu os mortos que nele haviam. A terra deu os mortos que nela haviam. E todos compareceram diante do trono. E aquele cujo nome não foi achado no livro da vida. Você já ouviu falar sobre o livro da vida? Foram lançados no lago de fogo e enxofre, e ali estarão para todo sempre. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrarmos com o nosso Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Quero te dizer uma coisa e finalizo. Os sinais estão aí. Cristo voltará para buscar um povo, a sua igreja. Aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que não se amoldarem ao padrão desse mundo. Por isso eu te convido a refletir nessa palavra. Você tem uma escolha, irmão. Analise o seu contexto de vida. Você tem uma escolha. Não vale a pena trocar a eternidade pela vida presente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado aos irmãos, aos nossos visitantes de hoje. Ficamos muito felizes e honrados com a presença de vocês. Tá bom? Quero convidá-los. A gente deu uma pausa nos nossos cultos de quinta-feira, mas estamos aos domingos nos reunindo para cultuar ao Senhor. E às segundas-feiras temos nos reunido nos lares. Falando nisso, ficou certo para qual casa amanhã seu culto? Foi decidido lá no culto da casa da minha avó, que seria na sua, e depois da sua seria em uma outra. Qual foi a outra? Alguém lembra? Não ficou decidido? Não me perdoe. Dia de segunda tem culto do lar. A nossa irmã Marinalva, ela é a responsável por estar fazendo essas anotações e esse agendamento. Quem tiver a vontade, o desejo e quiser que a gente esteja com você no seu lar, orando, louvando, falando da palavra do Senhor, consequentemente abençoando o seu lar, porque onde a igreja ela é recebida, ela deixa a paz de Cristo ali. Jesus ensinou a vocês: vão de casa em casa, e quando receber vocês, deixem a paz lá naquela casa. É só procurar a nossa irmã. Eu quero, antes de orar, passar a palavra para a nossa secretária aqui, e a gente já vai estar orando para encerrar esse culto. Dia 12, que a gente teve um dia das crianças, né? Celebrando o dia das crianças, com as crianças e os irmãos também. Nós tivemos uma tarde aqui, fora aqui do templo, com os irmãos e também com as crianças. A gente se divertiu muito, também a gente aprendeu sobre a importância da família, né? De cada integrante da família, de como é importante os
integrantes da família estão se apoiando. E também, nesse dia, foi um dia de uma pessoa muito especial aqui. Foi o dia da minha cunhada, Keira, o aniversário dela, o dia que ela colheu mais uma flor no Jardim da Existência. E eu estou aqui porque eu e mais alguns irmãos, a gente se juntou para trazer um presente para ela, uma lembrança, que ela é muito especial para mim. Os irmãos, eu tenho certeza que também é muito especial para Deus, e eu quero entregar para ela e desejar muitos anos de vida e que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre a sua vida. Meus irmãos, Deus abençoe. Eu nem esperava, me pegou de surpresa, mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês são muito especiais para mim. A gente sempre conversa depois desses eventos que a gente faz e eu falo assim, eu sou muito grata por realizar cada evento, porque isso faz parte de mim e eu sei que de alguma forma vai edificar a vida de alguém. Então, quando a gente faz com todo o nosso coração. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Muito obrigada. Também quero agradecer muito, de verdade. Amém? Vamos orar? Os irmãos de pé, por gentileza. Deus soberano, nós temos muito a te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado por esse momento especial em que aqui estivemos e ainda estamos encerrando esse culto. Muito obrigado, Pai, pela tua condução, pela tua orientação e por sempre estar nos auxiliando e nos ajudando a louvarmos o Senhor. Que o teu Espírito continue atuando na nossa vida. Que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja. Que a tua mão continue estendida sobre nós para nos abençoar. Abençoe esses irmãos, meu Deus. Abençoe essa igreja. Abençoe, ó Pai, os nossos visitantes de hoje. Meu Deus, que o teu Espírito continue falando aos seus corações e convencendo-os da tua vontade para as suas vidas. Pai eterno, que em uma oportunidade próxima, se o Senhor assim permitir, possamos nos reunir aqui novamente para louvar e bendizer o teu nome. Tua palavra nos ensina que um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outra parte, e nós somos prova disso. Meu Deus, nos conduza em paz para os nossos lares, nos conceda uma semana produtiva, nos dê força, nos dê garra, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, disposição, ó Deus amado, para trabalharmos e cumprirmos com as nossas responsabilidades, ó Pai amado, e que em tudo seja o teu nome glorificado. Meu Pai, oramos por aqueles que não puderam estar presentes nessa noite. Manê, ó Pai, oramos, irmã Manê está aqui. Na verdade, nossa irmã Alice, nosso irmão Solon. Oramos pela irmã Miralva que viajou. Meu Pai, se encontra distante de nós, mas certamente continuamos neste mesmo espírito. Oramos pelos demais irmãos que não se encontram, que não puderam estar presentes. Continue abençoando, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Amém.